vontade, tá certo? Para conversar conosco, né? Surfando a onda da inteligência artificial. Fique à vontade, professor. Seja bem-vindo, certo? Seja bem-vindo. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade, né, de eu poder conversar um pouco sobre esse assunto e apresentar para vocês algumas ideias e algumas opiniões que eu tenho sobre esse tema. Então, eu vou apresentar aqui, compartilhar a tela com vocês dos slides que eu preparei. Já estão vendo, né? Estamos, Certo. tá tranquilo. Tá. Então, quando o professor Carlos me convidou para fazer. Na verdade, ele disse: vamos fazer uma conversa sobre inteligência artificial. Legal, que ótima oportunidade, né? Aí eu para dar um tema que despertasse talvez a curiosidade das pessoas, eu pensei nesse tema surfando a onda da inteligência artificial. E tem vários motivos que justificam esse tema, que eu vou tentar deixar claro à medida que a gente for passando na conversa. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui é um pouco do histórico sobre a inteligência artificial. Né? Então, esse tema ele surge um pouco depois dos primeiros computadores. Então, como acho que alguns de vocês devem saber, os computadores clássicos eles surgiram na época da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de funcionar como calculadoras de grande poder computacional, né? Calculadoras para fins de guerra, de batalha, tanto para quebra de códigos criptografados quanto para cálculo balístico, né? de lançamento de projéteis. E dentre as pessoas que trabalhavam nesses projetos com os computadores, estavam algumas que ficaram muito famosas no decorrer da história da ciência da computação. Três delas que eu gosto de mencionar bastante, né, nas aulas de introdução à computação são Alan Turing, John von Neumann e Claude Shannon. Né? O Alan Turing, devido à sua importância em relação ao modelo teórico de computação, o John von Neumann, devido à sua importância em relação o que a gente chama de arquitetura de computadores, que vai dizer quais componentes de hardware deve ter num computador básico e como esses componentes devem estar interligados. E o Claude Shannon, devido às suas teorias em relação ao que é informação e como medir informação. Então essas são três pessoas muito importantes que se conheceram, trocaram ideias nessa época do fim da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 10 anos depois, que os computadores, embora eles fossem ainda muito, vamos dizer assim, rudimentares em relação ao que a gente tem hoje, mas eles já estavam sendo usados para fins mais genéricos, que não fosse apenas calcular trajetória de projéteis ou quebrar códigos criptografados. E alguns pesquisadores, na época a gente não pode dizer que eram pesquisadores de ciência da computação, porque a ciência da computação ainda estava de modo embrionário, né? Estava se formando. A gente não tinha pessoas formadas em ciência da computação, eram matemáticos, estatísticos, engenheiros, etc. E por volta de 1955, 1956, alguns deles se reuniram num projeto que foi chamado de Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, cujo objetivo era estudar com base estudar modos de automatizar o processo que a gente chama de inteligência, com base numa conjectura de que a aprendizagem e as características de inteligências poderiam ser, em princípio, descritas de uma forma que uma máquina pudesse seguir um passo a passo, um procedimento,
e reproduzir essa inteligência ou esse modo de aprendizagem. Então essa era a pressuposição que esses pesquisadores tinham para falar de algo que a gente chama hoje de inteligência artificial. Então observe que desde a sua origem, a inteligência artificial ela tem como objetivo, como um dos seus objetivos principais, reproduzir ou imitar a inteligência humana. Certo? Então, é um dos objetivos que esses pesquisadores tinham. Reproduzir ou imitar a inteligência humana. E aí eu peço que vocês guardem bem isso na memória, que mais na frente vai surgir uma polêmica devido a isso, devido a esse objetivo original. Certo? Que é o objetivo de reproduzir ou imitar a inteligência humana. Aí, como eu falei, né, algumas pessoas que estavam presentes nesse evento, tinham várias pessoas, mas duas delas que eu gosto de mencionar eram o Marvin Minsky e o Claude Shannon. Né? O Claude Shannon, que é um dos pioneiros no estudo da teoria da informação, e o Marvin Minsky é um dos pioneiros no estudo da inteligência humana e de como representar isso de modo algorítmico. Agora, nós podemos também traçar o histórico da inteligência artificial do ponto de vista de uma das sub-áreas que tiveram mais sucesso, que na minha opinião é a visão computacional. E aí a visão computacional é uma área que eu digo assim, que ela é um híbrido de processamento de imagens e algoritmos de inteligência artificial que tem como objetivo reconhecer padrões em imagens. E dentre os padrões que são mais estudados para realizar o reconhecimento em imagens, estão os padrões de face. Então, é como se houvesse um desejo desses pesquisadores de conseguir detectar e reconhecer faces humanas em imagens desde os primórdios. Então, se a gente olhar aqui, dos primórdios dessa área, no caso, né? Desde a década de 1980, que a gente tem alguns grandes avanços ocorrendo no processamento de imagens de faces e de imagens em geral. Então aqui eu tenho alguns marcos. Na década de 1980, a gente teve provavelmente o primeiro algoritmo capaz de detectar faces em imagens. Né? Mas aí eram imagens bem comportadas, com a pessoa naquele formato de imagem de foto 3x4. E uns algoritmos bem simples utilizando o que a gente chama de máquina de vetor de suporte, que é essa sigla aqui, SVM, e PCA, que é a análise de componentes principais. E já agora, nesse momento, eu gosto já de cutucar as pessoas que não gostam de matemática. Porque uma pessoa que faz careta quando alguém fala de matemática, ela não tem como seguir muito à frente nessa área de inteligência artificial. Porque, por exemplo, PCA é um tema de álgebra linear. E não é uma coisa assim absurda, avançada, que só a matemática pura estuda. É um tema de álgebra linear que dá para ser visto em cursos de graduação de ciências exatas que não têm o objetivo de estudar matemática pura, né? Que é a análise de componentes principais, que surge no estudo, por exemplo, de multiplicação de matrizes e coisas do tipo. E as máquinas de vetores de suporte, elas têm uma relação também com a matemática, no sentido de que esse vetor de suporte que ele fala, você pode entender ele como um vetor normal, um plano. Então, também é um tema de álgebra linear, certo? Não vou entrar muito nos termos técnicos, tá? Eu estou só ressaltando algumas coisas. Aí, na década de 1990, provavelmente nós temos o primeiro detector de faces em imagens que era capaz de detectar faces rotacionadas. Tá? A face não precisava estar bem certinha, bem ajustada para ele detectar. Ele conseguia detectar também imagens com faces rotacionadas. E ele utilizou redes neurais artificiais, que hoje nós chamamos de redes neurais artificiais rasas, porque essas redes neurais elas têm apenas uma camada escondida, que daqui a pouco vai ficar mais claro o que isso quer dizer. Eu vou explicar o que é essa camada escondida.
Na década de 2000, né, na verdade foi em 2001 que foi publicado um artigo desses dois autores aqui, Viola e Jones, que na minha opinião é o melhor detector de faces que existe, ainda hoje. Olha, já faz 20 anos. Por vários motivos. E o principal motivo é a velocidade de processamento. Então, esses autores, Viola e Jones, eles desenvolveram um algoritmo que utilizava duas coisas importantes. Uma era a imagem integral, que é uma forma de você pré-computar o valor de somatórios de pixels em regiões retangulares numa imagem. Deixar isso pré-computado, para quando você precisar saber o somatório dos pixels na imagem, você já ter isso calculado, e aí não precisar calcular sempre, várias vezes. E a outra questão foi a combinação de classificadores fracos. Que com essa combinação de classificadores fracos você consegue ter um classificador mais robusto. Então, classificador, aqui nesse contexto, quer dizer assim, é um algoritmo capaz de distinguir categorias de coisas. No caso de imagens, as categorias são, no caso de imagem de face, as categorias são é face ou não é face. São duas categorias. Aí um classificador, no caso de um classificador de imagem de face, você apresenta uma imagem para ele e ele vai dizer isso é uma face ou não é uma face. Isso é o que um classificador faz. Na década de 2010, né, as redes convolucionais profundas foram foi o que tornou, o que iniciou essa onda de inteligência artificial que nós estamos vivendo hoje. E isso se deve a uma competição chamada ImageNet, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. E já em 2010 a gente começou a ter o que se chama de redes profundas, começamos a ter também o uso de grandes quantidades de dados, que nós chamamos às vezes de Big Data, e começamos a ter também a utilização de placas de processamento gráfico, as GPUs. Em 2020, mais recentemente, ou um pouco antes de 2020, 2018, 2019, nós começamos a reviver o tema da causalidade, principalmente puxado pelo pesquisador que mora nos Estados Unidos, o Yehuda Pearl, e também esse Harari, o autor Harari, que eu brinco dizendo que ele está assustando as pessoas com o apocalipse da IA. Né? O Harari tem uma opinião que diz que a gente não tomar as rédeas da IA o quanto antes, ela vai dominar todas as áreas de trabalho e não vai restar nada para o ser humano. Então eu acho que isso é meio exagerado. Mas as pessoas, ele consegue convencer muitas pessoas disso. Vamos para algumas definições. Então, eu já falei um pouco sobre a definição de IA, que foi usada por aquele grupo que se reuniu em 1955, mas aqui eu decidi trazer outra definição, que é adaptada do livro de Inteligência Artificial, Uma Abordagem Moderna, do Russell e Norvig. São dois autores. Esse livro é o livro que todo curso de IA que se preze segue. Tá? Provavelmente é o livro mais famoso do mundo em inteligência artificial. E um dos autores, o Norvig, se eu não me engano, ainda é o diretor de inteligência artificial do Google. Ele foi diretor de inteligência artificial do Google por muitos anos. Aí aqui a gente tem, num plano, dois eixos. O eixo que a gente se refere a pensar e o eixo que a gente se refere a agir. E aí nós temos pensar como humanos ou agir como humanos, ou pensar racionalmente ou agir racionalmente. E aí a gente vê que o foco da definição ele pode estar, nesse caso de definição, tanto focado em imitar o ser humano, pensando ou agindo como ser humano, ou pensando ou agindo racionalmente. E aqui surge um novo problema, né, que é um problema mais filosófico, que aí a gente vai questionar o que quer dizer racionalmente, como é que a gente define racionalmente. E, com certeza, por trás desse racionalmente está a lógica. A gente tem que usar a lógica, que, mais uma vez, é um tema que está na fronteira, né, na interseção entre filosofia e matemática, mas que a computação também utiliza, que é a lógica. Né?
Então, um dos temas básicos que todo aluno de computação deve saber é lógica, mas não todas as lógicas possíveis, né? Principalmente a lógica de primeira ordem, a lógica proposicional. Eu trouxe também uma definição da ACM, então eu trouxe 3 definições. A definição do grupo que se reuniu em 1955, a definição de livro, né, acadêmico, de Peter e Norvig, que é de Russell e Norvig, e a definição da ACM, que é uma associação de pesquisadores, né, da área de pessoas que trabalham com ciência da computação. Aí nessa definição a gente tem que a inteligência artificial é um campo da ciência da computação e da engenharia preocupado com o entendimento computacional do que é comumente chamado de comportamento inteligente e com a criação de artefatos, aqui subtende-se software, né, que exibem tal comportamento. Ou também a gente pode ter, mais recentemente, robôs, né, nesse caso dos artefatos. Essa definição pode ser examinada melhor considerando a área de 3 pontos de vista: psicologia computacional, filosofia computacional e inteligência de máquina. Observe que na definição da ACM, a palavra-chave é comportamento. Né? É comportamento a palavra-chave. Então, a gente teve, primeira definição, imitar a inteligência humana. Segunda definição, a gente tem como pensar como humanos ou agir racionalmente. E agora, na definição da ACM, a gente tem comportamento inteligente. Aí vamos para mais uma definição, tá? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, senão a gente vai ser uma palestra só sobre esse assunto, só para vocês terem ideia. Então, muito se fala hoje sobre redes neurais profundas, como se fosse algo extraordinário, extremamente complicado de entender, mas eu espero que com essa apresentação vocês percebam que não é uma coisa tão absurda assim de se entender, tá? Começando pelo que é chamado de neurônio artificial. Então, um neurônio artificial nada mais é do que uma combinação linear entre valores de entrada e um conjunto de valores que a gente chama de pesos. E esses pesos é o que a rede aprende. Então, você faz uma combinação linear de um conjunto de pesos com um conjunto de valores que você quer aprender ou classificar. Pega o resultado dessa combinação linear e dá como entrada numa função não linear. Isso é um neurônio. Um neurônio artificial é isso. Uma combinação linear de pesos e valores de entrada. E o resultado dessa combinação linear você dá como entrada numa função não linear. Isso é um neurônio. Tá? Agora, quando você combina, cada bolinha dessa aqui é um neurônio artificial, tá? Das verdes. A amarela é a entrada. Quando você pega a saída de um neurônio artificial e dá como entrada em outro, você começa a formar uma rede neural artificial. Observe que a saída desse neurônio aqui, a saída desse neurônio, ela está entrando em todos os outros da próxima camada. Então, cada coluna dessa é o que a gente chama de camada. Porque ali a gente tem um alinhamento de vários neurônios no mesmo nível de abstração. E as saídas deles são com entradas para os outros. Então, quando você pega as saídas de um neurônio e dá como entrada no outro, a saída desse outro dá como entrada no outro, e assim sucessivamente, você começa a ter camadas de neurônios. E essas camadas de neurônios formam a rede neural artificial. Então, recapitulando, você tem a entrada. Por exemplo, o que poderia ser uma entrada? Vamos para o problema de detecção de face, classificação de face. Suponha que você tem uma imagem cinza é simplesmente uma matriz de pontos. E se essa imagem é representada com 8 bits, os valores dos pixels são números que podem variar de 2 até 255. Né? 2 elevado a 8, 256 possibilidades. Ou seja, de 0 até 255. Então, uma imagem cinza é uma matriz. É uma matriz matemática, com números inteiros, de 0 até 255. E aí, se você pega uma imagem que tem uma face, e essa imagem é 10 por 10 pixels, ela tem 100 pontos. 10 de largura e 10 de altura.
Cada ponto desse, cada pixel, é um ponto, que é um número inteiro, ele é uma entrada para uma rede neural. Por exemplo, você pode usar aquele pontinho como entrada. Então você pega uma imagem que é 10 por 10, ou seja, tem 100 pontos, coloca ela na forma de um vetor, que a gente chama um array, que são 100 números, e pega esses 100 números, e esses 100 números são como essas bolinhas amarelas aqui. Só que em vez de ter 3, você vai ter 100. Aí, cada bolinha dessa, você precisa multiplicar por um peso, que é um número float. Tá? O número float, no caso, matematicamente, é um número real. Né? Um número que popularmente a gente... Um número com vírgula. Né? Aí você precisa multiplicar esse número de ponto flutuante, ou número real, pelo número inteiro. Inicialmente, a gente não sabe qual é o melhor peso para fazer essa multiplicação. Então você começa com números aleatórios, faz essa multiplicação, é o que a gente chama propaga para frente, fazendo a multiplicação, combinação linear, passa por uma função não linear, pega a saída, joga em outro neurônio, até chegar no fim. Aí lá no fim dessa propagação para frente, você vai precisar calcular a derivar. Na verdade, você vai ter que comparar aquela saída com o que você deseja. Então, por exemplo, você tem uma imagem que tem face. Você já sabe que tem. Isso é o que a gente chama de classificação supervisionada. Você já sabe o rótulo. Então você precisa comparar o que você obteve com o que você gostaria. E essa comparação é simplesmente uma subtração. Você pode simplesmente subtrair uma coisa da outra. E para simplificar o processo, como você vai ter que determinar a direção que reduz o erro, e aí relembrando da matemática, né, e eu vou enfatizar isso muito aqui, que a matemática é importante para entender isso, a função que lhe diz para onde o erro diminui, o conhecimento que a gente tem de matemática que diz para onde o erro diminui é a derivada. E quando se trata de uma função de múltiplas dimensões, é o gradiente. E aí, para garantir que essa saída ela vai ter um ótimo global, a gente eleva a subtração ao quadrado. E aí você tem uma parábola e ela tem um mínimo global. Então você calcula o gradiente. E esse gradiente é propagado de volta, que a gente chama de backward propagation, né? Propaga de volta o gradiente, fazendo uma operação desse gradiente com os pesos. Aí você continua para frente e para trás, né? Forward, backward, para frente e para trás. E aí esses pesos vão se ajustando para minimizar o erro da saída. E aí se diz popularmente em redes neurais que se você der tempo suficiente, a rede vai ter erro zero. Porque, com certeza, a parábola tem um mínimo global e o gradiente vai ser executado até que aquele mínimo global seja atingido. Mas só que, quando a rede neural atinge o mínimo global, a gente diz que ela decorou o padrão. É como um aluno ou qualquer pessoa que está estudando um tema, e ele decora exatamente as respostas dos exercícios dados em sala de aula. Quando chega na prova é um exercício diferente, ele não consegue acertar. Então é por isso que a rede, para ter um poder de generalização, de quando for apresentado algo novo para ela ser capaz de acertar, ela não pode ter erro zero. Ela tem que ter um pouco de erro. E aí a gente entra num tema mais técnico, que é a relação bias variance, né? A relação entre viés e variância. Que aí eu não preciso entrar nesse detalhe aqui, tá? É só para dar a ideia do que é o algoritmo de treinamento de uma rede neural, que propaga para frente e para trás. Agora, por que eu estou falando de rede neural? Aí um alerta. IA não é rede neural, tá? Inteligência artificial não é rede neural. Eu estou falando de rede neural aqui porque as redes neurais são o algoritmo mais popular e mais importante na atualidade para a área de inteligência artificial. Mas observe que é só um aspecto da IA, uma coisa muito, muito miúda no meio do campo do que é IA, certo? Agora, aqui é uma rede rasa. Por que é uma rede rasa? Porque tem poucas camadas escondidas. Então essas bolinhas verdes aqui representam a camada escondida. Então as entradas, que são representadas aqui na bolinha amarela, representa a camada de entrada.
A saída, que é o resultado da classificação, a bolinha vermelha, é a camada de saída, e tudo que está entre a entrada e a saída é camada escondida. Então, até o início do ano 2000, a gente nem, usando o MATLAB, por exemplo, a gente não conseguia treinar muito bem redes neurais com 2 ou 3 camadas escondidas, porque a gente não tinha poder computacional e também porque a gente às vezes nem precisava fazer isso, porque a quantidade de dados que a gente tinha era muito pequena. Era 650 amostras, 80 amostras, e hoje isso é nem exemplo de brinquedo em sala de aula a gente usa mais 650 amostras para aprendizagem de máquina, tá? Para inteligência artificial. Agora, hoje, quando se fala de rede neural profunda, conceitualmente uma rede neural é profunda quando ela tem dezenas ou centenas de camadas escondidas. E aí, por que isso se tornou possível? Por 2 motivos principais. Primeiro, a popularização da internet tornou todo mundo hoje é jornalista, né? Filma tudo que vê pela frente, grava tudo que vê pela frente, produz blogs, escreve texto, joga tudo na internet e isso fica disponível online, que outras pessoas podem coletar e fazer download. Eu não estou dizendo que quem faz isso tem o direito. Eu não estou dizendo que as pessoas têm o direito de fazer download das informações dos outros. Mas eu estou dizendo que está lá disponível e que algumas pessoas fazem download para fazer pesquisa. Então hoje, com muita facilidade, você consegue ter gigabytes, centenas de gigabytes de informação para treinar uma rede neural. E como você tem muito dado para treinar, você pode se dar ao luxo de ter uma rede com muitas camadas escondidas capaz de aprender muitos níveis de abstração nesses dados. Porém, tem um fator importante aí. Você precisa também de poder computacional. E esse poder computacional, ele veio de várias maneiras. E a principal, no caso do processamento de imagens, foi com a utilização das placas de processamento gráfico, as GPUs, aplicadas para o processamento de imagens. Que, diga-se de passagem, elas começaram a ficar popularizadas para jogadores de videogame. Tá? As GPUs eram utilizadas no início para jogar videogame, porque os videogames tinham muitos gráficos e a velocidade, né, de processamento era muito elevada, e as GPUs eram utilizadas para o videogame, mas só que alguém percebeu em algum momento que, vamos usar isso para fazer algo de pesquisa. Né? Então, elas ficaram famosas, as GPUs, tanto no processamento de IA, quanto também no processamento de criptografia na blockchain, especialmente no início com o Bitcoin, né? As moedas criptográficas. Vou falar agora um pouco de alguns avanços e marcos históricos. O principal, na minha opinião, o principal marco histórico na história da inteligência artificial, entre aspas, agora, que a gente está vivendo, foi a competição decorrente da ImageNet. Então, ImageNet é uma base de dados, uma base de imagens rotuladas que contém 10 milhões de imagens. Tá? E aí, quando eu falo rotulada, eu estou dizendo que nessa base de dados, a maioria dos objetos que estão contidos nessas imagens estão marcados com um retângulo e uma anotação. Por exemplo, uma foto de um cachorro vai ter um retângulo dizendo as coordenadas onde aquele cachorro se localiza na imagem, e vai ter uma anotação dizendo cachorro e provavelmente a raça. Por exemplo, cachorro, pastor alemão. Aí se você tiver uma foto de uma bicicleta, vai ter um retângulo circulando a bicicleta, ou as coordenadas anotadas em outro arquivo, onde está a bicicleta e informando, aqui tem uma bicicleta. E é claro que uma base de dados desse tipo teria que ter sido criada por uma instituição de pesquisa em um país que valoriza a pesquisa tanto financeiramente quanto em termos de liberdades legais para as pessoas fazerem as coisas. Aí vejam o que é que eu estou querendo dizer. Essa base de dados ela foi criada utilizando
uma ferramenta chamada Mechanical Turk, que é uma ferramenta da Amazon que permite você pagar as pessoas para elas fazerem microtarefas. É o que a gente chama também de crowdsourcing. É quando você distribui tarefas pequenas para uma grande quantidade de pessoas e aí você consegue fazer muito processamento em pouco tempo, porque você tem tarefas simples que muitas pessoas estão fazendo em paralelo. E aí essa ferramenta da Amazon, ela permite que você pague alguns centavos de dólar para as pessoas que estão fazendo essas tarefas para vocês. Aí, alguns pesquisadores da universidade, se eu não me engano foi de Stanford, especialmente a professora Fei-Fei Li, ela teve a ideia, a internet está cheia de imagens, que a gente pode fazer download. Existe também uma base de dados de ontologia com rotulamento de palavras de modo hierárquico. Nós estamos numa instituição prestigiada que tem dinheiro, a gente consegue ter recursos para pagar as pessoas para rotularem essas imagens. E o país em que nós vivemos permite que a gente pague as pessoas para participar de pesquisa. Então vamos rotular uma base gigantesca para fazer treinamento de classificadores. Então, um parênteses que eu quero abrir aqui é que, por exemplo, no Brasil é proibido você receber dinheiro para participar de pesquisa. Se você for ser voluntário no projeto, você tem que ser voluntário gratuito. Você não pode receber dinheiro para isso. Aí a ImageNet foi criada. Essa base de dados, a parte dessa base de dados, foi criada uma competição para as pessoas enviarem algoritmos para classificar os objetos daquela base de dados. Na verdade, é só uma porção da base, que tem 1000 categorias de objetos e 1.200.000 imagens. E a abordagem vencedora de 2012, que causou o maior assombro na comunidade, foi uma abordagem desses autores aqui. E observe que dentre esses autores eu marquei de vermelho aqui o Hinton, porque é um pesquisador que ele, se eu não me engano, desde a década de 1980, que ele já trabalhava com redes neurais, e ele é um dos responsáveis pela criação do algoritmo de backpropagation, ou seja, o algoritmo que você calcula o gradiente do erro e propaga esse gradiente do erro para trás na rede neural. Esse Hinton foi um dos criadores desse algoritmo. E em 2012 ele propôs a abordagem vencedora da competição ImageNet. E a partir daí a atenção do mundo se voltou para essa competição, principalmente porque o algoritmo que eles criaram era capaz de classificar 1000 categorias de objetos diferentes em 1.200.000 imagens. E nas versões mais recentes da competição, os algoritmos têm uma capacidade de classificação com a precisão superior à do ser humano. Ou seja, você dá uma fotografia que tem um cachorro, o classificador vai dizer quais as coordenadas em que o cachorro está e vai dizer a raça do cachorro. E a precisão é superior ao do ser humano no geral. Já foi comparada essa capacidade de classificação. Só uma resposta com atrás aqui. Acho que o Camilo perguntou: cada ponto faz uma coisa ou eles trabalham juntos? Eu acho que ele está se referindo aos neurônios da rede neural, não é isso? Aqui. Pronto, eles trabalham juntos. As saídas deles são combinadas na próxima camada. Então, algumas capacidades de modelos de visão computacional. Então, aqui no lado esquerdo, eu tenho um exemplo de classificação utilizando esses classificadores resultantes da competição da ImageNet. Observe aqui, a gente tem retângulos marcando os objetos que estão presentes na imagem. E esses retângulos estão de cores diferentes para a gente saber qual é o rótulo. Então, aqui o classificador ele foi capaz de identificar que existe aqui uma pessoa.
Aí numa mão dessa pessoa ele detectou um objeto, mas aqui não está dizendo qual é a categoria do objeto, mas na outra mão ele detectou e identificou qual é o objeto. E, inclusive, ele detectou um objeto lá no fundo da imagem que é um vaso de flores. Tá? Que a primeira vez que eu olhei eu não identifiquei o que, que era. Quando eu li vaso de flores foi que eu percebi que na verdade é um vaso com uma planta lá no fundo. Então isso aqui é um resultado de classificadores do tipo ImageNet. Agora, aqui do lado direito, eu estou enfatizando os carros autônomos, né, que é outra coisa interessante. Então, os carros autônomos eram uma busca que havia, né, numa competição chamada, acho que é DARPA, não é DARPA não. É uma competição que havia lá nos Estados Unidos, num deserto, de corrida de carros autônomos, que durante muitos anos nenhum carro autônomo conseguiu chegar no fim da competição. Sempre se perdia no meio do deserto. Até que em uma competição que o carro chegou até o fim, a equipe do pesquisador Sebastian Thrun, que era na época um pesquisador de Stanford, eles conseguiram fazer com que o veículo dele chegasse no fim da competição. Isso também foi um marco importante, tanto da IA como um todo, como da visão computacional, porque o veículo possuía muitos sensores, né? Tanto câmeras comuns, quanto câmeras de infravermelho, sensores de ultrassom e etc. Era uma combinação de processamento de múltiplos sensores. Que hoje a gente tem, isso evoluiu bastante e a gente tá prestes a ter carros autônomos andando pela cidade, né? Então tem só algumas questões, eu acho que principalmente de legislação, que impedem isso, mas a gente já tem empresas como, por exemplo, a Tesla, que ela já tem carros que são, eu diria, semi-autônomos, porque tem um motorista sentado diante do volante, mas dependendo da cidade onde ele está e do trajeto que ele vai fazer, ele pode deixar o carro se guiar sozinho, né? Ele pode ficar lendo um livro, pode ficar deitado, dormindo, relaxando, enquanto o carro está guiando sozinho. Isso já não é ficção científica, tá? Isso é coisa que já se vende em carros desse tipo. Processamento de texto é algo que também está hoje muito, muito forte, né? Eu acho que a questão do processamento de imagens com a ImageNet já está esmaecendo, está diminuindo um pouco a onda, e agora a gente está na onda do processamento de texto, principalmente devido a esse algoritmo GPT-3 desenvolvido pelos pesquisadores do Google. E aí o GPT-3 é uma coisa absurda em vários sentidos. O primeiro sentido é a quantidade de dados que eles utilizaram para treinar esse algoritmo, né? Que poucas instituições no mundo teriam capacidade de processar aquela quantidade de dados. A outra coisa é a quantidade de parâmetros que o algoritmo final tem, que a rede neural final tem. E por fim, o que ele é capaz de fazer, ou o que dizem que ele é capaz de fazer, né? Então, vamos dar alguns exemplos. Existem vários exemplos que você pode ver na internet que mostram que esse algoritmo e que esse software GPT-3 ele é capaz de gerar código de programação a partir de descrição textual. Então, por exemplo, você pode escrever um texto dizendo assim: crie um código para mim que gera uma página HTML igual a do Google. Você escreve um texto assim. Ele lê esse texto e gera um código HTML para você que gera a página do Google. Certo? Então é um processo de tradução. Ele é capaz de traduzir um texto verbal de uma língua humana para um texto codificado em linguagem de programação. É capaz também de gerar projetos ou esboços de projetos arquitetônicos a partir de textos também. Né? Coisa do tipo: gere para mim o esboço de uma casa com um primeiro andar, que tem uma varanda e uma janela na parede da frente. Você escreve um texto dessa forma, ele lê esse texto e gera um desenho para você.
ou é capaz de você acoplar isso, né? Na verdade, ele não vai gerar o desenho, ele vai gerar um código, como um AutoCAD, capaz de gerar esse desenho. Reescrita de texto para determinados contextos. Então, por exemplo, você pode pegar um texto jurídico, utilizando uma linguagem difícil de entender para quem não é da área, e ele reescreve esse texto jurídico para uma linguagem que você é capaz de entender. Simplifica a linguagem do texto. Ou então, pode fazer o contrário também. Pode pegar um texto mais simplificado e reescrever ele numa linguagem jurídica. É capaz também de gerar relatórios contábeis a partir de texto corrido, criando as tabelas e fazendo as diferenças entre débito e crédito e coisas do tipo. E é capaz de fazer análise automática de currículos. Então, imagine uma empresa que está fazendo seleção de candidatos. A primeira etapa é uma seleção de currículos e essa empresa recebe 50 mil currículos para ser avaliado em uma semana. Não vai dar certo, né? Vai ser muito complicado. Ou vai ser muito caro. Se ela conseguir cumprir o prazo, vai ser caro porque vai ter que contratar muita gente para analisar esses currículos. E aí, se esses currículos estão em forma de texto e estão seguindo algum padrão de formatação, você pode aplicar um modelo como a GPT-3 para analisar esses currículos e já te dar o ranking ali dos 10 candidatos mais aptos para aquela vaga que você está selecionando. Então, essa é uma das coisas que causam muito frenesi, né, no meio empresarial, né, esse tipo de resultado. Aí agora começam os alertas, né? Eu tenho uma perspectiva meio negativa em relação a algumas coisas, eu vou expor isso aqui. Então, nem tudo que reluz é ouro. Vamos analisar por quê. Nem todo algoritmo que automatiza tarefas é IA. Tá? Então a gente tem que, vendo as definições que eu já apresentei no início, eu apresentei três definições diferentes de IA, a gente pode concluir que muitos dos algoritmos que existem hoje, que são chamados popularmente de IA, eles não são IA. Tá? Porque um algoritmo automatiza uma tarefa não quer dizer que ele é IA. E aí a gente tem que distinguir o algoritmo que tenta imitar a inteligência humana ou o raciocínio humano do algoritmo que funciona como uma ferramenta para melhorar atividades que o ser humano realiza. Um algoritmo que reduz, por exemplo, ou que realiza tarefas simples e repetitivas, né, para tirar esse trabalho de repetição do ser humano. Não necessariamente isso é IA. O termo IA é muitas vezes mal entendido, tanto pelo público quanto por tecnologistas. Então, muitas vezes a gente se pega chamando as coisas de IA num modo bem genérico, quando na verdade aquilo não é IA. E a coisa está ficando num ponto que provavelmente pode chegar a uma vulgarização do termo IA, de modo que as pessoas não acreditem mais na IA. Né? Como uma aluna minha estava mencionando assim, ó, às vezes aparece uns terapeutas malucos dizendo que faz terapia quântica. E esse negócio de terapia quântica ficou tão vulgarizado que as pessoas, quando falam em quântica, as pessoas riem. Né? As pessoas acham engraçado. Mas só que existe computação quântica, existe física quântica, existe criptografia quântica. Mas só que o termo quântico se vulgarizou de uma maneira que a pessoa já não quer mais nem dar crédito mais quando se bota quântica no meio. A mesma coisa pode acontecer com IA. Tudo que vê pela frente começa a chamar de IA, daqui a pouco o termo está tão vulgarizado que ninguém dá crédito mais. Então é só um alerta que alguns pesquisadores estão chamando a atenção. E aí é essa última frase, né? Embora muitos serviços e produtos se vendam como tecnologia de IA, muitas vezes os sistemas subjacentes não envolvem raciocínio nem pensamento de alto nível. E a coisa ficou de uma forma tão louca hoje que se joga no mesmo balaio técnicas que são tradicionalmente de estatística, técnicas que são tradicionalmente de engenharia de processo, engenharia de produção, de matemática.
E aí se joga tudo no bolo de IA e chama tudo de IA e daqui a pouco ninguém mais sabe o que é IA, né? Agora vamos ver alguns pontos de falha nesses algoritmos, né? Então, como eu mostrei para vocês lá no histórico de detecção de faces, desde a década de 1980, ou seja, 40 anos, já se tem 40 anos que se estuda detecção de faces. E aí você vai nos artigos, eles mostram 98% de acurácia, 97% de acurácia, o erro de 1 para 1 milhão na detecção de faces. Aí você pega uma imagem como essa, que é uma montagem, né? Olhos de duas pessoas diferentes, um focinho de cachorro, uma boca de outro animal aqui, que eu não sei o que é, apresenta para um dos algoritmos que a gente esperaria ser um dos melhores que existe no mercado, que é uma API do Google, de inteligência artificial, e o algoritmo diz que essa coisa aqui, esse Frankenstein, é uma face com 91% de confiança. Certo? E, ou seja, tem muita coisa, tem alguma coisa errada aí, né? No reino, tem alguma coisa podre no reino da Dinamarca, né? Aqui, alguns erros cometidos pelo poderoso GP3. Né? Então, vamos ver, aqui seria um exemplo de completar a frase. Dizem que ele é muito bom nisso. Né? Ele completa a frase com um raciocínio que faz sentido. Aí vamos ver um exemplo. Entrada. A pessoa digitou: ontem eu derrubei minhas roupas da gaveta e tive que apanhá-las. Onde estão minhas roupas? Aí o GPT-3 responde: eu tenho muitas roupas. Ou seja, desconexo. Né? O que é que tem a ver? Né? Eu tenho muitas roupas com onde estão minhas roupas. Outro exemplo. Você se serviu de um copo de suco de cranberry, que é uma fruta, né? Mas distraidamente derramou nele cerca de uma colher de chá de suco de uva. Parece bom. Você tenta cheirar, mas está com um resfriado forte, então não consegue cheirar nada. Você está com muita sede, então você bebe. Aí pede para o GPT-3 completar a frase: agora você está morto. Ou seja, ele entendeu que porque você misturou 2 sucos de fruta e bebeu, ou não conseguiu cheirar, aí você morreu, não faz sentido. Né? Então, são coisas desconexas. E aqui entra uma das críticas que se faz à inteligência artificial hoje em dia, é que tem muita sintaxe e pouca semântica. Né? Se você for estudar a teoria da computação, você vai ver que os modelos de computação, eles são formados a partir de sintaxe. Tá? É só jogo de palavras. E como uma GPT-3 é treinada com uma quantidade gigantesca de dados, é quase que uma força bruta o que está sendo feito para ela aprender a completar a frase. Ou seja, não tem muita inteligência no que está sendo feito. Quer dizer, não tem nenhuma inteligência. Né? Aí vamos a alguns desafios. Primeiro desafio para o que se chama de inteligência artificial. O machine learning ou deep learning atual, será que é apenas ajuste de curvas? Ajustar a curva, né? Que ajustar a curva é assim: você tem uma sequência de pontos e pergunta qual é a linha que você consegue traçar que passa por todos os pontos da melhor forma possível. Né? É isso que uma rede neural faz. Uma rede neural aprende. Uma rede neural também é chamada de um regressor universal. Ela é capaz de achar a linha que passa nos pontos. Mas só se essa linha estiver muito ajustada, ela decorou os pontos. Ela não generaliza. E aí a crítica que se faz aos modelos que derivam de redes neurais é que eles fazem ajuste de curva. E ajuste de curva nos lembra de correlação. E todo mundo que já teve algum contato com a estatística, o mínimo que seja, já deve ter ouvido o mantra: correlação não é causa. Correlação é diferente de causalidade. E aqui só para dar um exemplo, né? A gente tem duas linhas que estão em correlação muito boa, né? Uma correlação bem elevada, mas só que a linha vermelha diz o total de lucro gerado por jogos, um tipo de jogo, desse jogo arcade, e a linha preta, o número de doutorados em ciência da computação que foram obtidos nos Estados Unidos. Ou seja, qual é a correlação que tem de jogo de videogame para número de doutorado? É alta a correlação. Mas isso quer dizer que uma coisa causa a outra?
Quer dizer que ter muito doutorado num país, aquele país vai ter muito lucro em videogame, ou que o país tem muito lucro em videogame vai causar ter muito doutorado em computação? Não tem nada a ver. Mais críticas. A Deep Learning. Deep Learning é faminta por dados, ou seja, você só consegue treinar um modelo de Deep Learning se você tiver muitos dados. E aí quando eu falo muitos dados, gente, é da ordem de milhões de amostras. Milhões de amostras, tá? A aprendizagem profunda tem capacidade de transferência limitada, ou seja, para muitos problemas não generaliza bem, ou seja, você treina com um conjunto de dados, quando você vai testar num conjunto de dados totalmente diferente, você não consegue taxas elevadas de acerto, em alguns casos. Não possui um meio natural de lidar com estrutura hierárquica. Tem problemas com inferência aberta, um exemplo de inferência aberta, né? Não consegue distinguir entre as frases John promised Mary to live e John promised to leave Mary. Ou seja, John prometeu a Maria que ia sair e John prometeu deixar Maria. O algoritmo não consegue distinguir muito bem esse tipo de frase, só porque você muda a ordem das palavras. Não é transparente, essa é uma crítica muito, muito atual, não é transparente. Quer dizer, principalmente as pessoas não conseguem entender muito bem por que o modelo funciona. Dá certo, só sabe que dá certo. E aí é uma crítica que se faz muito ao pessoal de computação, né? Eu fui num evento, aí tem um senhor, um professor de matemática, não, é um professor de engenharia elétrica. Aí ele estava dizendo assim, olha, eu tenho 2 tipos de alunos. Os alunos que querem entender o problema, que estudam toda a modelagem do problema, passam vários anos entendendo, modelando, criando equações para definir o problema, e aí no fim eles propõem uma nova abordagem. Esse é um tipo do aluno. E o outro tipo de aluno são aqueles que querem aplicar machine learning. Ou seja, geralmente as pessoas que querem usar deep learning, machine learning, aprendizagem profunda, aprendizagem de máquina, elas querem usar aquilo ali como um liquidificador que você joga dados e sai um resultado. Como uma tentativa e erro, uma força bruta, que você vai tentando de várias formas diferentes, vai tentando, vai dando errado, até que em algum momento vai dar certo. Esse é um erro muito comum em aprendizagem de máquina. O pior é que está funcionando, né? As pessoas estão conseguindo resultado, embora seja numa coisa meio força bruta. Não integra bem conhecimento a priori, as aprendizagens, esses modelos de aprendizagem profunda. Não distingue causalidade de correlação, é o que eu tinha falado anteriormente. Assume que o mundo é altamente estável, então uma pressuposição que se tem nesses modelos é aquela pressuposição de livro, né, de probabilidade estatística. Assumindo que as amostras são independentes e identicamente distribuídas. No dado real, 1 milhão de amostras, ninguém vai encontrar isso não, minha gente. Assumindo que a distribuição é normal. A distribuição normal, raramente a gente vê uma distribuição normal numa base de dados enorme, de dados com ruído e dados de problemas do mundo real. Isso aí é muito raro encontrar. Tá? Então, os modelos eles partem de pressupostos que não são muito realistas. É difícil escalar ou generalizar os resultados pelo aquele motivo que eu falei, né? Eles usam muitos dados, consequentemente acaba de certa forma decorando o padrão. Dá bons resultados aproximados, mas nem sempre se pode confiar nos resultados. Existe, por exemplo, um tipo de erro chamado decorrente de um que a gente chama de ataque adversarial, que você pega um determinado classificador de imagens que tem taxa de acerto elevada, aí você cria um modo de modificar a imagem que você altera o valor de um pixel na imagem e o classificador erra o resultado, só por causa da mudança de um pixel. Ou seja, ele está muito dependente da entrada. Desafios, questões éticas, né? Então, se a gente olhar hoje o que acontece na China, desde o momento que você pisa no aeroporto chinês, você tem no mínimo 2 câmeras filmando você e tirando fotografias suas. E essas câmeras já são com visão estéreo, ou seja, tem noção de profundidade para ter noções da superfície da sua face.
Essas imagens são guardadas num banco de dados que, por onde você andar no país que tiver câmeras de videovigilância, o governo chinês está rastreando o que você está fazendo, por onde você está passando. Certo? Isso para estrangeiro. E quem mora lá, essa informação já está correlacionada com o equivalente ao nosso CPF, por exemplo. Né? Então isso tem levantado muitas questões, discussões sobre a ética do rastreamento de pessoas por visão computacional. Outros problemas que surgem com a popularização da IA são os problemas de viés e injustiça, ou viés e injustiça. Né? Por exemplo, tem muitos casos, principalmente no processamento de imagens de face, que os algoritmos acertam mais quando é face de homem do que quando é face de mulher. Seria, por exemplo, se você tem uma base de imagens que tem 50 homens e 50 mulheres. Se o algoritmo está enviesado, ele detectaria, digamos, as 50 faces que tem de homens e só 40 de mulheres. Certo? Isso é um problema do algoritmo, que é decorrente de pelo menos duas coisas. Ou da base de dados que foi utilizada para treinar o modelo, ou de decisões que foram tomadas durante o projeto do modelo. Esse é um tipo de viés que ocorre. E outro viés que está muito comum também é o da cor da pele. Né? Então existem vários casos de detectores ou de classificadores de imagem de face famosos que eles têm taxas de acerto diferenciadas dependendo da etnia da pessoa. Certo? O Jean está dando um exemplo aí de um documentário que fala sobre isso. Outro aspecto que é um desafio para a IA hoje são as dificuldades de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento praticarem IA. E aqui eu vou falar em relação à experiência própria, né? As experiências que a gente tem tentando fazer IA por aqui. Como eu já enfatizei bastante, a gente precisa de muito poder de processamento. Tá? Muito poder de processamento. Então, muito poder de processamento quer dizer o quê? Quer dizer você ter capacidade de processar milhões de amostras em alguns dias. Né? Passar dias treinando. E quando a gente está num laboratório, por exemplo, que falta energia no mínimo uma vez por semana, que você está processando um negócio que vai passar 7 dias processando e cai energia no meio da semana. Esse é um aspecto que atrapalha quem está num mundo, num ambiente de país em desenvolvimento. Né? Alto poder de processamento, a gente precisa de hardware de alto poder de processamento, que nem sempre a gente tem porque é muito caro. E a gente precisa de muitos dados. Certo? É claro que existem muitas bases de dados que estão disponíveis para fazer processamento. Mas nem sempre essas bases de dados são adequadas para o problema que você está precisando processar. Alto consumo de energia elétrica, isso aí é uma crítica que se faz não só para os países subdesenvolvidos, para o mundo inteiro. Né? Os artigos de IA, popularmente, eles reportam seus resultados em termos de métricas como acurácia, precisão, F1 score, etc. Mas hoje alguns especialistas já estão sugerindo que além dessas métricas de desempenho, também se divulgue o consumo de energia elétrica necessário para treinar aquele modelo. Porque já imaginou você ter um computador de alto desempenho processando dados durante uma semana, a quantidade de energia elétrica que ele está consumindo, tá? E o impacto que isso pode causar no ambiente, dependendo da forma como aquela energia elétrica foi disponibilizada, né? Então, são questões que estão sendo levantadas hoje em dia. E outra questão é, seria a IA uma ideologia política e social? Alguns pesquisadores estão começando a dizer que IA é uma ideologia. E o que é que está por trás dessa ideologia? Por exemplo, a ideologia de que a gente tem que processar tudo mais rápido, tem que fazer tudo mais rápido, tem que substituir o ser humano por software que faça as coisas com mais precisão e com maior velocidade, tem que reduzir gastos, tem que reduzir custos. Isso é uma ideologia. Então, a gente tem que pensar sobre isso também.
Outra questão que surge com essa necessidade de grande quantidade de dados é que muitos dos dados, embora as pessoas deem esses dados de graça para o Facebook, para o Google, para o Instagram, etc., está todo mundo dando de graça os dados para ele, mas muitos dados que a gente precisa para treinar esses modelos possuem informações sensíveis ou informações que podem pôr em risco a integridade da pessoa, de vários aspectos, integridade psicológica, integridade física, em alguns casos, questões de saúde da pessoa podem ser divulgados. Então a gente tem que começar a pensar em como disponibilizar dados sem pôr em risco a integridade das pessoas. E aí entra a criptografia, né? Por isso que aqui nessa imagem a gente diz que nós estamos hoje vivendo no mundo numa fronteira entre criptografia e aprendizagem de máquina. E aqui eu chegando já no slide final, daqui a pouco eu leio as mensagens que as pessoas estão postando. Eu tenho algumas sugestões para os iniciantes, né? Então, primeira sugestão, não tem como correr, tá? Estudar matemática. E não é muita coisa não, tá? O que a gente estuda nos nossos cursos de ciências exatas, de cálculo com derivada, gradiente e álgebra linear, já é suficiente para a gente entender 80% ou mais dos algoritmos populares e famosos de hoje em dia. Tá? Aprender a programar em Python, né? Ou em alguns casos C++, né? Dependendo da sua necessidade de velocidade de processamento. Python é uma coisa que deveria ensinar no colégio, eu acho. Programação, hoje em dia, é uma das coisas que deveria ensinar no colégio. Fazer cursos online. Hoje o que mais tem são cursos de alta qualidade, gratuitos, né, nessas plataformas como Coursera e Udacity, por exemplo. Executar e analisar códigos de outros autores. Também tem os repositórios de código, como o GitHub, por exemplo. Os autores hoje está se tornando comum em aprendizagem de máquina. Você publicar um artigo e pegar esse artigo e o código e disponibilizar publicamente no GitHub, por exemplo. Então você vai lá, você tem o artigo da pessoa e tem o código que você pode baixar o código, executar, modificar. E por isso que as coisas estão andando muito rápido, porque está andando em cima, você está desenvolvendo em cima de códigos de outras pessoas. Você não precisa produzir tudo do zero. E se envolver com a comunidade de IA, né? IA entre aspas, ou seja, se envolver de alguma maneira com pessoas que estão trabalhando com isso. E aí, para fechar, eu trago aqui uma frase da Unesco, que diz que os desafios que surgem com a IA não são apenas um ponto de inflexão tecnológico, mas também uma disrupção antropológica. Ou seja, a gente vai ter que pensar também sobre a relação do ser humano com os computadores, com a inteligência artificial e como fazer o que eles chamam de uma IA centrada no ser humano, em que todas as decisões não fiquem só por conta da IA, mas que o ser humano esteja junto para definir as opiniões e tomar as decisões. E aqui eu encerro. Obrigado mais uma vez a todos pela atenção. Desculpe, eu acho que eu passei um pouco do tempo que eu tinha planejado. E deixa eu só ler aqui essas perguntas. Sabendo disso, não pensei... Quando o assunto é bom, é assim mesmo. Tá, obrigado. Sabendo disso, não pensaram em tentar reduzir esse erro? Existe pesquisa constante sobre o assunto de detecção de falsos modelos? Sim, existe, né? Existe uma área... Existe, na verdade, há várias pessoas pesquisando esse tema de viés. Inclusive, eu tenho uma aluna minha que está aqui presente hoje, a Hannah, que ela está fazendo doutorado nessa linha de viés, como detectar e mitigar o viés em modelos de inteligência artificial. Por isso que eu aproveitei para falar de viés, né, porque é um tema que a gente está estudando. Outra pergunta do Marcos Vinícius. Então, sobre esses dados, podemos assumir que mais especificamente temos muitos dados, o que é bom, já que temos muitos exemplares e ao mesmo tempo ruim pela falta de dados úteis e relevantes, livres de viés embutidos e que não violam os direitos de privacidade. É isso. A gente tem muito dado, mas só que esses dados eles refletem
o que há de negativo no ser humano, né? A gente não vai esperar de você ter a internet cheia de informação falsa, de informação negativa, de discurso de ódio. Você baixar tudo aquilo ali, treinar um classificador, você não espera que esse classificador seja um santinho, né? Então tem que ter um trabalho para tratar esses dados, pelo menos, né? Então, eu estou... Obrigado, professor Carlos. Retorno a palavra ao senhor. Vamos, se tem alguém que quer se pronunciar, tá certo? Pode ser aberto pelo microfone, ou então pode fazer as perguntas. Professor Jean Gostaria. Nascimento. Pois não, fica à vontade. Primeiramente, parabéns pela brilhante apresentação do professor Anderson. Né? É muito bom esse assunto, é um assunto de bastante interesse no curso de Economia, a tal ponto de nós, agora, no projeto pedagógico do curso, está mudando, né? A grade do curso. Então, a gente já tem as disciplinas iniciais, mais quantitativos, né, que vai lá ensinando cálculo. É claro que esse problema de álgebra linear, eu, juntamente com o Carlos, vamos ter que dar uma reforçada aí, ou talvez em minicursos, né? Em várias etapas, até que a gente evolua dentro da álgebra linear para os nossos alunos, mas que a gente está fazendo isso no nosso PPC, e além de métodos quantitativos, estatística, econometria, aí agora a gente vai entrar com introdução ao R, né, que não havia no nosso curso, né, a gente trabalha muito com a parte estatística, modelagem econométrica, mas a gente usava o Statas, até mesmo o Excel a gente usou, mas não todo mundo já usou no R e a gente ainda na Idade da Pedra. Aliás, a gente está na Idade da Pedra, que a gente ainda não está usando no curso. Agora que a gente vai ter o nosso laboratório, estamos conseguindo tudo, graças a Deus, e aí a gente vai avançar nesse ponto. E temos um curso mais avançado de R, que vai ficar como optativo, essas duas são optativas. E tem uma terceira disciplina, que é a Ciência de Dados aplicada à Economia e Finanças. Então, o pessoal de computação que estiver dominando isso, talvez a gente já comece a pensar em concurso público para trazer um professor para cá. Que manje de estatística, que manje de ciência de dados, e vai aparecer oportunidade. Como também pode aparecer oportunidade para professor de finanças, que nosso departamento, aliás, nossa unidade é Economia e Finanças. E aí vai ter mais disciplinas de finanças também, e aí a gente vai ter essa demanda. Mas, voltando para o assunto, professor, brilhante assunto, eu fico pensando nas aplicações, né? Muitas aplicações, assim, explode, a cabeça da gente explode. Onde eu vou aplicar tudo isso? Eu estou estudando ultimamente questões de fraude nas organizações, né? Organizações públicas e privadas. E aí a gente vê que a pessoa já fala em inteligência artificial na detecção de fraude, né? Mas como você bem falou, e eu já bem suspeitava, eu acho que o que estão chamando aí de inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo treinado a partir de indicadores de possíveis fraudes, que a gente chama de red flags, e vai calculando ali e vai determinando o score, né? Dizer, olha, isso aqui tem uma probabilidade alta de estar ocorrendo fraude nesse ponto. Né? Então, em todas as organizações a gente pode ter essas aplicações, mas são algoritmos treinados, né? Depois você pode até usar um machine learning para sair ajustando lá a curva, mas aí também não entendo que seja inteligência artificial. Não acho que ele se adapta sozinho e vai percebendo outras situações, criando ele as próprias bandeiras vermelhas. Né? Mas eu vejo uma grande aplicação, mas minha dúvida, agora vem minha pergunta, isso aí foi comentário, é tanta coisa que a gente tem para falar, discutir, dava para a gente passar a noite conversando sobre essas coisas. Então é interessante que esse assunto. E que você falou assim, que, olha, o pessoal tem muito medo, tem um professor aí, uma pessoa que vem assustando a comunidade com esse negócio da inteligência artificial, e aí teve até um grupo agora que assinou tipo uma carta, esqueci o nome desse grupo, eu acho que está lá nos Estados Unidos, ou alguma coisa com a Europa, para que não levasse a inteligência artificial para o campo de guerra, para questões bélicas, né? Porque aí imagina-se, né,
pelo pouco que entendi, que, olha, por enquanto você cria algoritmos que mais na frente esses algoritmos podem criar grandes algoritmos. Então, tudo bem, eu tenho um ser humano inicial aqui que fez o primeiro passo, mas depois, em determinado ponto, ele pode ficar independente do ser humano, né? Aí a gente, não, mas é bobagem, qualquer coisa a gente puxa a tomada e acaba a festa, né? Mas a gente está falando de hoje, puxar a tomada hoje. Imagina a gente daqui a 50 anos, será que esses algoritmos não estarão tão avançados que podem sair nos eliminando realmente, tomando as decisões independentes, né, fazendo seus próprios algoritmos? Não estou dizendo aquela como distopia Skynet, mas será que não chega a algo parecido, a algo que pode realmente nos trazer algum problema no futuro? Ó, vejo isso de dois ângulos. O primeiro é o seguinte, aí isso também acho que tem uma questão de opinião, né? Alguns grupos têm opiniões diferentes, né? Eu concordo com o grupo que diz que a computação atual não é capaz de gerar inteligência similar à humana, principalmente por vários motivos. Aí um dos motivos é que ela é baseada em sintaxe e não em semântica. O que é que isso quer dizer? A linguagem de programação não tem significado por trás, é texto sem significado. Esse é um motivo. E o outro motivo é que os problemas que a computação é capaz de resolver são chamados de problemas computáveis. E esses problemas computáveis, eles são apenas um pedaço de todos os problemas possíveis que existem para serem resolvidos e que o cérebro humano é capaz de lidar adequadamente com alguns desses problemas que não são computáveis. Ou seja, existe um conjunto pequeno, restrito de problemas que um computador clássico é capaz de resolver. E que fora desse conjunto existem muitos outros problemas. Então, isso são coisas que restringem a possibilidade de surgir SA, estilo Skynet, etc. Uhum. Esse é um aspecto. Agora, vamos supor que isso que eu falei seja refutado e tenha a possibilidade de surgir uma IA autônoma e independente. Aí o que está sendo feito hoje para evitar que isso aconteça? Então, existem muitas entidades da área de IA que estão trabalhando já para educar os pesquisadores de IA a fazer um IA centrada no ser humano. Ou seja, não deixar a opinião final da tomada de decisão para o algoritmo. Principalmente em questões drásticas. Ter o ser humano do lado para opinar e para ajudar na tomada de decisão. Mas só que isso gera um dilema. Pelo menos um dilema. Vamos dar o exemplo do carro autônomo. Ora, se o carro é autônomo, ele tem a autonomia de decidir quando está passando no sinal verde e tem um pedestre cruzando a faixa no sinal verde, ou seja, seria a vez do carro passar, mas o pedestre está na faixa. O carro é autônomo, então, se ele é autônomo, ele deveria ter a soberania de decidir se vai atropelar o pedestre ou não. Uhum. Né? Mas aí gera o dilema, mas ele é autônomo ou não é autônomo? E se ele quiser se atropelar? Entendeu? Uhum. É isso. Tem mais alguma pessoa que gostaria de se pronunciar, de fazer alguma questão, de fazer algum comentário? Aqui o pessoal fez umas perguntas aqui no chat. Ele diz assim... Marcos Vinícius. Inclusive, ocorreu aquele caso onde os devs criaram chatbots que deviam aprender a negociar entre si e acabaram por se surpreender ao descobrir que robôs inventaram uma linguagem própria. Sim. Eles conseguem. Inclusive, eles estão conseguindo aprender. Tem uma área chamada aprendizagem por reforço que está sendo utilizada principalmente para robôs e também no mercado financeiro. Daqui a pouco eu volto para o mercado financeiro, que é um tema que eu acho curioso também, que eu acho que interessa a vocês. Que essa área de aprendizagem por reforço não é uma coisa nova, mas aí com a aprendizagem profunda ela está começando a ter resultados bem interessantes, que eles treinam robôs em joguinhos de esconde-esconde e
eles percebem que os robôs conseguem criar, sem ninguém ter ensinado, criar estratégias para vencer o jogo, movendo bloquinhos para esconder uns os outros, para conseguir vencer o jogo. Então essa é uma coisa que está acontecendo principalmente nessa linha de aprendizagem por reforço. Aí a aprendizagem por reforço hoje em dia é uma das áreas que está dando resultados mais animadores na área de mercado financeiro, no que o pessoal chama de trading, né? Que você tem a curva de sobe e desce lá do valor do ativo, e você quer predizer se o valor vai subir ou vai descer daqui a N minutos, daqui a N horas. E é um modelo extremamente caótico, é uma coisa muito complicada de prever com os modelos mais populares, mas que a aprendizagem por reforço consegue descobrir o padrão dentro daquele caos para os próximos minutos no futuro. E tem gente já fazendo uma grana muito boa criando esses algoritmos o que o povo popularmente chama IA, mas que é um algoritmo de aprendizagem por reforço, que aprende qual é o modelo da distribuição de probabilidades naquela janela temporal. E aí ele vai se adaptando. A distribuição vai mudando e ele vai reforçando a distribuição de modo a mudar a distribuição à medida que o tempo passa. E aí o padrão do ativo muda com o tempo, mas ele vai se adaptando à medida que o padrão está mudando também. E permite fazer, por exemplo, tem algumas empresas no Brasil que estão desenvolvendo, eu conheço pessoas que trabalham nessa área, que estão fazendo algoritmos utilizando esses métodos de inteligência artificial para o mercado financeiro, que eles conseguem predizer o valor do ativo 15 minutos no futuro, certo? Com uma taxa de precisão elevada, devido a essa possibilidade de você aprender a distribuição dinamicamente, com a aprendizagem por reforço, por exemplo. O Camilo perguntou também: acredito que um IA poderia criar um programa simples? Pode ser que sim, mas o fato dele poder criar um programa simples não necessariamente quer dizer que ele vai ser capaz de criar um programa complexo. Aí, talvez os programas que ele crie vão ser todos programas capazes de resolver problemas computáveis, que, como eu falei anteriormente, o mundo está repleto de problemas não computáveis. Tem mais alguém para se manifestar? Caso... tem aqui ainda uma pergunta de Marcos Vinícius, mas eu já vou antecipar, para a gente fechar pela hora, e no final o professor Eanes faz os agradecimentos dele e faz o comentário de Marcos Vinícius, que está aqui no chat. Tá? Eu acho que esse fórum de aprendizado transdisciplinar, e muito profissional, tá certo? Ele é importante. Você vê hoje que a gente traz um professor lá na área de sistema e computação, um pesquisador, tá certo? E mostra para a gente que a atividade de pesquisa, seja em qual área de conhecimento, é uma atividade, tá certo? Muito agradável, tá certo? É uma atividade que envolve muita criatividade, muita inovação, mas também ele mostrou para a gente que a área que ele trabalha, que ele pesquisa, ele não sai do canto se ele não tiver outras áreas de conhecimento. Em particular, ele chamou bastante atenção à matemática, com foco no cálculo, e na álgebra linear, o cálculo com a questão do conceito de gradiente, tá? E a estatística não poderia deixar de estar aí, como também ela não pode deixar de estar em outras áreas de conhecimento, em particular na economia, na administração, porque são áreas de conhecimento que trabalham com incertezas, tá? E quando você
quer modelar, tá? Que foi essa aula de hoje, aí, que essa palestra hoje foi muito importante, o professor Eanes, né, foi o tempo todo mostrando modelagem, como é que faz as modelagens, esse negócio todo. E é um problema também de outras ciências. Então, o nosso aprendizado hoje foi muito riquíssimo, né? Nós tivemos, no PIC, nós tivemos uma participação de 48 pessoas, de 48 estudantes e professores, professor de economia, professor de estatística, tá certo? Alunos de doutorado do professor Eanes, muitos estudantes de economia. Então, foi hoje uma noite, eu acho, maravilhosa. E que a gente vai repetir. Tá? Esse fórum ele vai ter uma frequência, eu penso uma frequência que eu estou pensando de 15 em 15 dias ou de 30 em 30 dias. Tá? Então, agradecemos, né, de todo o coração ao professor Eanes. Tá? Ele hoje é uma pessoa, tá certo, que nós vamos procurar ele, nós de economia, tá certo? Possivelmente, né, seria interessante se a economia, junto com a computação, desenvolvesse alguns projetos, alguns programas. Tem a questão das cidades inteligentes hoje, né? O que eu sei também, o professor trabalha muito, né, com a questão da educação, como é que entra esses algoritmos, como é que entra a inteligência artificial, tá certo? Pelo o texto que ele disponibilizou, que eu coloquei aí para vocês, sobre a inteligência artificial no Reino Unido e no Brasil, né, e os projetos de parceria que estão em andamento aí, tá certo? Você tem bastante aplicação nos agronegócios. Então, e para finalizar, o seguinte, tá? Eu sou ainda do ponto de vista dos meus alunos, eu posso me considerar assim, do ponto de vista dos paradigmas do desenvolvimento científico e tecnológico. Eu venho lá do paradigma mecânico, os nossos brinquedos, né? Como é que a produção, a manufatura se processava, né? Essa meninada mais nova, que esses meus alunos, a linguagem é outra, o mundo é outro, tá certo? Eles não escrevem mais em caderno, tá? Eles não escrevem mais em caderno, tá? Eles estão vivendo um paradigma, tá certo, de desenvolvimento científico e tecnológico, né, que, como o professor mostrou, tem impactos antropológicos, né, seríssimos, impactos antropológicos seríssimos. E aí ele foi buscar, o professor também, além de trabalhar com a matemática, trabalhar com a estatística, foi buscar também conceito na economia e também foi buscar conceito na sociologia. Tá? Então, hoje é uma noite de muita alegria para nós da unidade acadêmica de economia. Gostaria também de registrar meu agradecimento aos professores da unidade acadêmica que privilegiou, que prestigiou essa atividade. Eu vou finalizar por aqui, deixo para o professor Eanes Torres fazer seus agradecimentos, sua fala final, e se tiver alguma coisa aí que ele acha que deve ainda comentar, fique à vontade. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema e principalmente de ultrapassar as barreiras das unidades acadêmicas, né? Porque é uma crítica que eu me faço e que eu recebo, né? Que às vezes a gente fica muito isolado no nosso castelinho de cristal, né? Nas nossas unidades, sem se envolver com as outras unidades e, muito pior, sem se envolver com a comunidade externa em torno da universidade. Se a gente não consegue se envolver com as nossas unidades acadêmicas dos cursos da própria universidade, muito mais difícil será se envolver com a comunidade externa da universidade. Então, eu fico muito feliz em poder conversar sobre esse tema com vocês. Obrigado a todos pela participação. E eu tenho um canal no YouTube que eu disponibilizo alguns materiais. Faz já um tempinho que eu não atualizo, mas tem algumas coisas que podem ser interessantes para vocês. Eu vou colocar aqui o link, se vocês quiserem ver depois, vocês podem dar uma olhada. E eu pretendo depois colocar a gravação
desse evento de hoje lá nesse canal, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a próxima, né? Boa noite a todos, parabéns. Valeu.